sou assistente social, me formei em 2014, trabalhei por um período em um projeto habitacional em Carapicuíba, que era uma remoção de área de risco. Depois disso, trabalhei em Cajamar, dentro da diretoria de assistência social lá. Aí lá eu trabalhava com projetos como frente de trabalho, transporte universitário. E aí depois eu vim aqui para Vargem Grande e comecei a trabalhar aqui no CRAS. Trabalhei durante 2 anos no CRAS, onde atendia a população carente, em especial aqueles que são dependentes do Bolsa Família. E durante esse período no CRAS, a gente desenvolveu um projeto muito bacana, em parceria com a Camargo Corrêa, que era um projeto voltado para jovens, que era para tratar sobre projeto de vida. E aí foi um projeto super interessante, por quê? Porque a gente trabalhava com jovens de 15 a 17 anos e preparava eles não só para o mercado de trabalho, mas para entender um pouco melhor como eles encaram os desafios da vida. Então, tratava com atualidades, é, como se comportar numa entrevista de emprego, como entender o que eles esperam mesmo da vida. E foi muito bacana. A gente teve jovens que começaram a fazer faculdade, teve alguns que conseguiram trabalho, então foi uma transformação bem interessante. Depois disso, eu comecei a trabalhar no pronto-socorro de Vargem Grande Paulista, e aí hoje é onde eu estou, e que é uma experiência também super interessante, porque eu lido hoje com moradores em situação de rua, lido com pessoas, em geral, que têm problemas psiquiátricos e precisam de um certo acompanhamento. Hoje eu sou assistente social, e como assistente social, eu tenho uma atuação limitada no que eu posso fazer pelas pessoas. Então, a gente vai até um limite, chega naquele limite que esbarra onde? No legislativo. Infelizmente, Vargem Grande não tem uma quantidade de leis suficientes que possa atender a população como ela realmente necessita. Então, por isso que eu resolvi entrar para o legislativo, porque eu acredito ser capaz de promover leis, promover políticas públicas que possam realmente atender a necessidade da população. Não, não, nenhum grupo. Não, não, não tenho, não tenho. É basicamente com recursos próprios mesmo. O principal, na verdade, seria o centro-dia, que seria um local onde os idosos poderiam passar o dia e teriam atividades para eles, para ocupar eles, não só jogos, né, mas oficinas, coisas que possam realmente fazer com que eles se sintam bem e acolhidos. Porque o que acontece? Qual que é o grande problema hoje dos idosos? A lei diz que o idoso não pode ficar sozinho. E o familiar, muitas vezes, ele tem que sair para trabalhar. Ele não pode ficar o tempo todo cuidando do idoso. Então, o que o idoso faz? O que essa família faz com esse idoso? Então, esse centro-dia acolheria esse idoso para que ele ficasse durante o dia enquanto o familiar sai para trabalhar, e aí à noite o idoso voltaria para casa com o convívio da sua família. Em São Paulo tem algumas atividades assim, tem Barueri também. Barueri, inclusive, eles têm um projeto lá muito bacana de residências para idosos. Então, idosos que não têm família, eles acabam indo para esse local. Então, funciona como se fosse uma residência, praticamente, para eles. Eles vão, tem o local deles, o quarto, as coisas dele. Então, não é um asilo, porque eles têm total liberdade para sair, para passear, tudo, e voltam para casa. E tem a própria renda deles, e aí a prefeitura ela só dá o suporte tanto na questão de limpeza do local, algumas vezes com alimentação, e até na ajuda com o gerenciamento desse dinheiro desses idosos. Além disso, também um centro de geriatria especializado, como tem hoje o Centro de Referência da Mulher. Hoje, o idoso, o que acontece? Ele está dentro do próprio sistema do SUS, que é bom, mas infelizmente não consegue abarcar toda a necessidade dele. Então, ele acaba entrando sempre numa fila sistemática, junto com todos os outros também que têm uma necessidade. Então, o centro de geriatria trataria especificamente o idoso e as próprias necessidades dele. Na verdade, sim, é um problema, mas eu acredito que isso está relacionado diretamente com a educação.
O problema hoje é que as pessoas elas não têm esse conceito, né, do que eu estou incomodando o outro. Eles não entendem isso. Para eles só estão exercendo o direito deles de fazer algo que eles gostam. Então, para você poder trabalhar essa questão, precisa trabalhar com a educação de base, precisa trabalhar com atividades para os jovens, precisa trabalhar com atividade para os adultos também, para que eles comecem a entender o papel deles na sociedade, que tudo que eles fazem acaba refletindo nos outros. Não adianta ter punição, porque punição por si só ela não resolve. A gente tem aí exemplos em várias cidades, tem penas, tem multas altíssimas, mas mesmo assim as pessoas elas continuam fazendo. Por quê? Porque no fundo elas só querem se divertir. O que elas não entendem é esse limite entre a minha diversão e o que incomoda o outro. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser conversado por meio de oficinas, por meio de reuniões, conversas, para realmente aproximar as pessoas para que elas entendam que é possível fazer, é possível se divertir sem atrapalhar os outros.